O Cadastro Ambiental Rural, também conhecido como CAR, é um instrumento do Código Florestal Brasileiro imprescindível para que se tenha um perfil das 5.200.000 propriedades rurais do país. Os agricultores querem fazer o CAR e cobram a regulamentação necessária ao preenchimento. Para conversar sobre esse tema, Cidadania recebe o senador Assir Gurgás. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e debater um assunto que é da maior importância para os nossos agricultores, que é o CAR. Nós acabamos de participar de uma audiência pública, onde nós tivemos a presença dos representantes do Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, da CNA, representantes das cooperativas também e, claro, a presença dos senadores para debater esse tema que é importantíssimo, que é o início da implantação do Código Florestal Brasileiro. O que está faltando para que venha essa regulamentação, sem a qual não é possível preencher o Cadastro Ambiental Rural? Ora, pelo que eu entendi na nossa audiência pública, está faltando afinar o pensamento, afinar o entendimento sobre o Código Florestal Brasileiro entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura. Há alguns pontos que estão divergindo os dois ministérios. Agora, nós não podemos iniciar a contagem, vamos dizer assim, para a aplicação de fiscalização se nós não temos ainda a normatização para que nós possamos dar o início da implantação do Código Florestal, que é o CAR. Esse cadastro ambiental rural, ele vai mapear todo o nosso país. Todo o nosso país vai estar, todo ele cadastrado por matrícula de propriedade rural, qual é a sua produtividade, o que está produzindo, qual é o tamanho da sua APP, da sua reserva legal, se tiver e se for exigido. Então, são detalhes importantes para que nós possamos realmente organizar a questão da agricultura e também no meio ambiente brasileiro. O objetivo seria demarcar os remanescentes florestais nas propriedades rurais. Um dos objetivos. Bom, acontece que o Código Florestal Brasileiro, que é de 2012, estabeleceu que em 2017, a partir daquela data, 5 anos, portanto, quem não tivesse preenchido o Cadastro Ambiental Rural não obteria, ou não obterá, melhor dizendo, financiamento público. Bom, perdemos então aí já 2 anos. Né? Já perdemos 2 anos e nós não podemos debitar isso ao agricultor. Pelo contrário, o agricultor quer fazer o seu cadastro. Alguns estados, como o nosso estado de Rondônia, por exemplo, que participou também da audiência pública, já se antecipou ao Ministério do Meio Ambiente e fez um cadastro, um CAR estadual, se antecipando à normatização para que nós possamos adiantar e deixar o Estado mais legalizado possível para quando vier essa normatização, os agricultores de Rondônia já tenham o seu cadastro iniciado, porque 1 ano é pouco tempo. Um ano vai ser muito pouco tempo para que toda a população rural brasileira possa fazer o seu cadastro. Nós ouvimos claramente que pode ser feito pela internet. É muito fácil, nas cidades. Já existe, exatamente uma das perguntas que fizemos ao Paulo Guilherme Cabral, que é o secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, foi exatamente, a primeira pergunta foi essa. Bom, o governo se antecipou e criou um site na internet, que é o www.car.gov.br, através do qual, bom, já existe, mas como preencher se não há ainda a regulamentação? Número 1. Segundo, lá nas propriedades rurais mais distantes, lá nos ribeirinhos, por exemplo, da Amazônia, como é que vai ficar isso? Não é só na Amazônia. Em vários lugares na zona rural não tem internet. Esta é a grande dificuldade. E aí onde nós estamos colocando a importância da participação na hora de se fazer o CAR, da participação das prefeituras, do governo do estado, evidentemente, as prefeituras, as Emater dos estados, a participação das cooperativas, das associações, todo esse processo tem que ser envolvido todos esses segmentos para que nós possamos fazer o CAR em 1 ano. 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, e aí sim começar a contar todo o processo da questão do Código Florestal Brasileiro. No meu entendimento, a questão de 2017 já está comprometida.
E vale dizer que não por causa do agricultor, por causa do governo que não normatizou, não deu o pontapé inicial para que os agricultores começassem a implantar o Código Florestal brasileiro. Não seria o caso, então, de estender esse prazo de um pouco mais adiante, aí, porque se já perdemos 2 anos, vamos considerar que, bom, 5.200.000 propriedades rurais é muita coisa, né? Sem dúvida. No nosso entendimento, esse prazo de 2017 já foi. Já não podemos mais contar com ele. Terá que ser adiado em função da falta de ação do Executivo, que não fez o seu dever de casa, vamos dizer assim, deixando à disposição dos agricultores essa normatização. Ou seja, ninguém sabe como fazer o CAR. Nós sabemos, discutimos aqui antes, em off, antes dessa entrevista, que tem pessoas já comercializando. Comunicando aqui ao espectador que não estava aqui na nossa conversa antes, eu fiquei surpreso ao ver na internet, na minha pesquisa aqui, que há organizações não governamentais e a empresas, cursos, já oferecendo, claro, pago, né? Não são gratuitos, né? Já oferecendo cursos de como preencher o cadastro ambiental rural. E o cadastro não tem a normatização ainda, portanto, não é possível você preencher o CAR oficialmente no Ministério do Meio Ambiente. Nós temos, como eu já disse, alguns estados se antecipando, ajudando o Ministério do Meio Ambiente e também ajudando os agricultores, tentando antecipar para que quando comece a vencer o prazo já tenhamos alguma coisa feita já. Mas ainda não temos essa possibilidade de comercializar, alguém comercializando o CAR. Esse cadastro não pode ser feito ainda em função da falta de normatização. Nós não sabemos ainda como será feita esse cadastro. Para aquele pequeno produtor lá no interior do país, não? Por exemplo, cobrar dele R$ 125 por uma matrícula para se inscrever num curso para aprender com um instrutor, para aprender a preencher o cadastro ambiental rural. Bom, isso talvez o valor em si, o valor nominal R$ 125 não seja, isso é só o preço da inscrição, talvez não seja caro assim. Mas para ele, por exemplo, não tendo ainda a segurança de que essa vai ser a regulamentação, me parece que não há uma lisura nesse processo. Não é o caso de fazer isso nesse momento. Sim. Nós temos que aguardar a normatização e quando a normatização acontecer, nós teremos os estados trabalhando, as prefeituras também estarão todas elas recebendo informações do Ministério do Meio Ambiente, as cooperativas também receberão as informações, as associações também, e nós vamos contar com as EMATER, o INCRA, o próprio IBAMA também. Eu entendo que tem que haver um esforço concentrado. Os organismos de extensão e apoio, né? Tem que haver um esforço concentrado de todo o governo, nas 3 esferas, federal, estaduais e municipais, para que nós possamos chegar até esse agricultor que não tem condições financeiras para fazer o seu cadastro. É sabido que os agricultores maiores já têm os seus escritórios, não há nenhum problema com os grandes produtores. Eles já estão se antecipando, já têm o seu cadastro pronto, só a hora que vier a normatização, fazer as adequações necessárias. Mas os pequenos agricultores não têm acesso a essas informações e também não terão. Então, nós vamos precisar muito das prefeituras, com as suas secretarias de agricultura, de meio ambiente, dos estados também, das organizações não governamentais, que são as associações, as cooperativas, para que nós possamos realmente alcançar em 1 ou 2 anos esse prazo para fazer todo esse cadastramento. O que é importante? Que todos os agricultores estão aguardando essa normatização e querem fazer o seu cadastro, porque vai colocá-los na legalidade. Segurança jurídica. E com toda a segurança jurídica. Hoje nós temos várias demandas do Ministério Público com relação a fiscalizações, tanto do IBAMA quanto das secretarias de meio ambiente estaduais, que a partir dessa normatização e preenchendo o CAR, ficará muito mais claro, muito mais fácil e os agricultores estarão protegidos perante a lei, o que é muito importante. Porque corre o risco, inclusive, eu assisti à audiência pública, através da transmissão da TV Senado, que existem casos em que os produtores se queixam de que os fiscais ambientais ficam super empoderados, ficam cheios de poder, melhor dizendo, e chegam lá e impõem multas, no caso, que são multas, às vezes,
estapafúrdias e que extrapolam até a própria capacidade de pagamento daquele pequeno agricultor. Agora, esses dados relativos ao estado de Rondônia que o senhor mencionou, por exemplo, não corre o risco deles serem contestados no âmbito federal? Olha, corre o risco de haver alguma adaptação na hora de transferir o CAR estadual para o CAR federal, que é o CAR oficial, o Cadastro Ambiental Rural Oficial. Apenas algumas adaptações. É importante que haja essa antecipação, que já está havendo, de certa forma, um treinamento também para que os agricultores possam, quando tiver essa normatização, preencher o seu cadastro. Mas isso poderá ser feito também, o próprio Estado, o Estado vai migrar o seu cadastro para o cadastro do Ministério do Meio Ambiente. Então, já facilitando muito a vida dos agricultores. Então, essa antecipação não será perdida. Pelo contrário, está antecipando e ajudando. Poderá haver alguma adaptação, coisa pequena que eu acredito que não tem como você interpretar o Código Florestal brasileiro de formas diferentes. O Estado não vai interpretar, ou qualquer Estado da Federação, diferente do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente e diferente do Ministério da Agricultura. A interpretação é a mesma, não pode ser duas. Então, eu acredito que a adaptação deva ser muito pequena com essa normatização que todos aguardamos. A discussão do Código Florestal foi um debate muito polêmico, cheio de polêmicas, e que foi muito acirrado em muitos momentos. De um lado, os autodenominados ambientalistas, do outro lado, os produtores rurais, às vezes classificados injustamente como ruralistas e investidores do agronegócio, com uma certa conotação pejorativa, vamos dizer assim. De parte a parte, o senhor sabe que os debates foram muito ácidos às vezes. O que está acontecendo agora, dentro do governo, embora seja dentro do governo, que Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente e Casa Civil, reflete de uma certa forma também um embate? Sempre haverá um embate entre ruralistas ou produtores rurais e ambientalistas. Na época da discussão no Código Florestal aqui no Senado, eu tive o prazer de estar na presidência da Comissão de Agricultura. E nós abrimos as discussões a toda a população brasileira, tanto ambientalistas quanto produtores rurais, pessoas do setor jurídico, ou seja, o debate foi aberto realmente. Então, não tem que se levar agora essa discussão novamente entre os ministérios. Tem que fazer a interpretação nua e crua do que foi aprovado no Congresso Nacional. Não há necessidade de fazer outra discussão com relação a esse tema. A interpretação do Código Florestal brasileiro, no meu entendimento, ela é muito fácil e tanto o Ministério do Meio Ambiente, quanto o Ministério da Agricultura, quanto a Casa Civil, saberão fazer isso com muita tranquilidade, não trazendo mais insegurança e também, muito menos ainda, prejuízo ao agricultor brasileiro. Senador, como está a recomposição das áreas degradadas e essa questão das reservas que os agricultores atribuem ao governo, um julgamento de reservas que já não existiam e que agora estão sendo obrigados a recompor? Bom, nós exatamente precisamos do CAR, desse cadastro ambiental rural, para depois nós irmos para o PRA, e aí que nós vamos saber se os agricultores têm a reserva ou se precisam da reserva ou não. Por isso a importância do CAR. Todo o processo de implantação do Código Florestal brasileiro depende do CAR. Esse cadastro ele é o pontapé inicial para todo o desenrolar dessa história toda do Código Florestal brasileiro. Bom, os agricultores têm algumas queixas que são importantes, né? Do ponto de vista do agricultor, quais são as queixas mais frequentes? A queixa mais frequente hoje é a insegurança. Os agricultores têm receio de começar a fazer o seu cadastro ambiental rural sem a normatização clara e isso possa virar contra a sua propriedade, ou seja, ele vai declarar que não tem a sua reserva legal e já vai receber uma multa por não ter essa reserva ambiental.
Então essa é a grande preocupação e por isso a importância da normatização. Todos querem fazer o cadastro, mas têm receio de se autodenunciar. Ao auto se denunciar que não tem a reserva, que não tem a sua APP, isso possa virar uma multa contra ele. Como ele pode receber uma multa por algo que ainda não está colocado dentro do que a lei que está cobrando? E a lei dá um prazo para que ele... É exatamente essa normatização que está faltando, que venha dar essa tranquilidade a ele. O que nós temos que dizer aos nossos agricultores, que não há esse risco. O CAR vem para ajudar o agricultor, não para prejudicá-lo. Isso está bem claro no Código Florestal Brasileiro. Mas a normatização precisa sair para dar essa garantia, dar essa segurança ao agricultor. Qual a expectativa que o agricultor tem de que saia de imediato essa regularização? E o que está faltando? Que tipo de gestão os senadores, a Comissão de Agricultura e Meio Ambiente pode fazer junto ao governo federal para que isso saia de imediato? Bom, a expectativa nossa é que essa normatização aconteça ainda no mês de fevereiro, no mais tardar no mês de março. É uma expectativa de todos nós, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Hoje nós colocamos em pauta e já deliberamos que vamos solicitar uma audiência com a ministra do Meio Ambiente para saber como anda e qual será realmente, em definitivo, o prazo para essa normatização sair no Diário Oficial Brasileiro. Então, esta é o encaminhamento que nós fizemos hoje na Comissão de Agricultura e vamos já solicitar essa audiência pública para que a gente possa saber exatamente qual será o dia que nós poderemos ter essa normatização e darmos essa segurança que os nossos agricultores brasileiros estão pedindo. Bom, vou ler aqui um comentário e depois queria que o senhor fizesse juízo a respeito disso. Leonel Melo, gerente comercial da BV Rio, explicou que para fazer o reflorestamento com espécies nativas, o custo para o produtor pode variar de 15 a 20 mil reais por hectare. E segundo ele, há produtores rurais que já utilizam a área de produção há 30 anos, por exemplo, e reflorestar 80% disso inviabilizaria o negócio que já está estabelecido. E que opção mais barata seriam as cotas. Essas cotas seriam uma possibilidade de compensação, não é isso? É verdade. O que acontece? É claro que para fazer um reflorestamento com espécies nativas será muito caro. Muito difícil. Muito caro. Nós precisaremos do apoio do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Agricultura, dos estados e dos municípios, aonde realmente terão que ser feito esse replantio. Mas a alternativa é compensar com uma outra área. Comprar uma área preservada e fazer a compensação com a sua área que já está produzindo. No meu entendimento, é o meio mais barato e mais adequado, até porque você não vai diminuir a área produtiva do país. Nós não podemos diminuir também a área de produção de alimentos. Senão está um tiro no pé, né? Nós estamos falando de produzir alimentos no nosso Brasil, no nosso país. Não só para nós, brasileiros, mas para exportarmos também. Sabemos nós que a exportação da produção de alimentos é o que segura a balança comercial brasileira. Então nós não podemos e não devemos diminuir a área de plantio, como também não podemos aumentar com relação ao desmatamento. Nós não queremos desmatamento. Nós queremos um equilíbrio e o bom senso tem que imperar nesses momentos de discussão mais acirrada. E a solução mais fácil é você pegar uma área que já tem a área plantada, já tem a sua floresta nativa e compensar com a sua área que já foi desmatada e que está produzindo e que não interessa ao país, sejamos agricultores ou ambientalistas, não interessa a todos nós que nós diminuamos a área produtiva brasileira de alimentos. Se nós consultarmos as imagens de satélite e os dados do geoprocessamento, o que nós vamos encontrar com relação aos estados de Rondônia e Mato Grosso, por exemplo? Ora, nós vamos encontrar um desmatamento que foi feito à época, que era possível desmatar. Nós tivemos três momentos na história da Amazônia. Vamos falar de Rondônia. Rondônia teve uma época que poderia desmatar 75%. O governo incentivou a ida de produtores para lá. Onde houve uma corrida, né, de todos os brasileiros para a Rondônia, incentivados pelo governo federal, para
integrar a Amazônia para não entregar. Esse era o lema. Vamos integrar para não entregar. E depois disso, baixou para 50%. E depois disso, baixou para 20%. Quem desmatou à época está coberto perante a lei. Então, quando nós olharmos via satélite e fizermos uma volta ao passado, nós vamos ver que os agricultores, na sua maioria, desmataram dentro da lei a sua época. E isso está sendo respeitado no Código Florestal Brasileiro. Então eu não vejo grandes problemas com relação a isso. Temos algumas pessoas que avançaram o sinal? Temos. A essas pessoas também tem que se cumprir a lei. Essas pessoas têm que fazer a sua recomposição, tem que se adaptar à lei, tem que se enquadrar à lei. Com as pessoas que fizeram um desmatamento ilegal, nós não concordamos e combatemos como outro crime qualquer. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Cidadania conversou com o senador Assir Gurgás sobre o cadastro ambiental rural e a sua regulamentação. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800 61 22 11 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você poderá ver de novo ou baixar uma cópia de qualquer programa da TV Senado. Um abraço a todos e até o próximo Cidadania.